Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um julgado do STJ da maior importância, um recurso repetitivo, fixação de uma tese, portanto, a ser aplicada vinculatoriamente, coercitivamente. Estou falando do RESP 1.807.665, como consta aí destacado para os senhores. Veja aqui na tela do STJ, olha aí. RESP 1.807.665 de Santa Catarina. Contou com a participação como amicus curiae, está aí destacado para os senhores do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, e foi de relatoria do ministro Sérgio Cuquina. Antes de começar a analisar pormenorizadamente esse julgado, queria agradecer aos membros do canal que tornam possível e têm acesso antecipadamente, além de outros benefícios, de todos os vídeos aqui do canal, além de, a depender da categoria, contar ainda com vídeos exclusivos, né, senhores? Então é isso. Meus agradecimentos. Bom, como eu lhes disse, nós vamos hoje tratar sobre o recurso especial 1.807.665 de Santa Catarina, que versa sobre a possibilidade ou não, deixa eu destacar aqui, essa ementa, é com base, pois, nesse nuclear suposto que a controvérsia admitida por esta primeira sessão, essa é a controvérsia, a possibilidade ou não, à luz do artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, que é a Lei do Juizado Especial Federal, de a parte renunciar ao valor excedente a 60 salários mínimos, aí incluídas prestações vincendas, para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais. Bom, senhores certamente sabem que a Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1º, tratou a respeito dos juizados especiais no âmbito federal, a União, no Distrito Federal e no território, os juizados e os estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitindo nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. E aí, no parágrafo 1º desse artigo 98, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Poder Judiciário, previu lá: a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, que foi o que acabou acontecendo com o advento da Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. E os juizados especiais federais, ele tem uma competência fixada quanto ao valor da causa de até 60 salários mínimos, como consta aí do artigo 3º. Compete ao juizado federal cível processar, conciliar e julgar causas de competência federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. No parágrafo 3º desse artigo 3º, nós temos a previsão de que a competência é absoluta dos juizados especiais federais aonde tiver sido instaurado, e o cerne da questão gira em torno aqui desse parágrafo 2º, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas não poderá exceder o valor referido no artigo 3º caput. Vejam que o parágrafo 2º do artigo 3º da lei do GF nada fala, portanto, a respeito de se admitir a renúncia sobre o valor que ultrapasse aos 60 salários mínimos. Nem o artigo 3º caput, nem o artigo 3º parágrafo 2º. Na própria lei dos juizados especiais federais, há uma previsão de renúncia no artigo 17. O artigo 17, diferentemente do artigo 3º, o artigo 17 versa sobre a competência para fins de execução, né? Então, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa após o trânsito em julgada da decisão,
O pagamento, a satisfação, a execução será efetuada no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição, por ordem do juiz, a autoridade citada para a causa na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, independentemente de precatório. Independentemente de precatório, porque será pago por requisição de pequeno valor, por RPV. E aí o parágrafo 4º vai prever o seguinte, ó, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no parágrafo 1º, que são os 60 salários mínimos, lá do artigo 3º caput dessa lei, o pagamento far-se-á sempre por meio do precatório. Se ultrapassa 60 salários, se ultrapassa o valor do RPV, o pagamento é por precatório. Mas olha aqui, ó, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório na forma lá prevista, por requisição de pequeno valor. Esse foi um dos argumentos utilizados no acórdão, no sentido de que, ora, se a própria lei prevê a possibilidade de renúncia para recebimento, para forma de pagamento, uma vez que já se tenha condenado, com maior razão não haveria motivo pelo qual se impedir a renúncia para a propositura da ação, para a propositura da demanda. Esse foi um dos argumentos utilizados. Como não há a previsão de como se calcular o valor da causa em havendo obrigações vincendas, o julgado, eu vou tratar do julgado melhor adiante, o julgado determinou a aplicação subsidiária do artigo 292 do CPC. O 291 prevê que toda causa deve ter um valor certo, o 292 traz a forma de se calcular esse valor, e aí, nos parágrafos 1º e 2º do 292, nós poderemos encontrar a solução. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Então vai somar as vencidas e as vincendas. E como que se calcula as vincendas? Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. 12, multiplicar por 12. Se a obrigação for por tempo indeterminado. Ou por tempo superior a 1 ano. E se for por tempo inferior a 1 ano, será igual à soma das prestações. Então essa é a forma de se calcular em juizado especial federal o valor da causa em havendo obrigações vencidas e vincendas. Mas ainda assim surge uma dúvida, tá bom, aprendemos a calcular. Determinou o STJ a aplicação para analogia do artigo 292 do CPC ao artigo 3º e seus parágrafos da Lei 10.259 de 2001. Tá bom, ok. E se esse valor ultrapassar 60 salários mínimos? A parte pode renunciar ao valor excedente para poder demandar no juizado? Porque se ultrapassar tem que ir para a vara federal e não pode demandar no juizado. Imagina que a soma deu 62 salários mínimos. A parte pode renunciar ao valor excedente e demandar só 60 salários mínimos? E a resposta do STJ foi que sim. Foi pela admissão da renúncia. Vamos entender agora a fundamentação, né? Esse recurso especial, ele se deu pelo manejo da União, com base no artigo 105, inciso 3º, a linha A, que é a previsão do recurso especial, contra acórdão do TRF da 4ª Região, como está destacado para os senhores. O TRF da 4ª Região, julgando um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, ele admitiu a possibilidade de renúncia. Vou ler aqui só a primeira parte do caput, me perdoem, da ementa do julgado do TRF4. Processual Civil, IRDR, artigos 976 a 987 do CPC. Competência dos juizados especiais federais para parcelas vencidas e vincendas, valor da causa, renúncia ao excedente a 60 salários mínimos, competência dos juizados, né? Critérios a serem observados, novo CPC, Lei 10.259 de 2001, Lei 9.099 de 95. E aí continua a ementa, que eu vou me furtar aqui de ler para não ficar demasiadamente grande esse vídeo, os senhores podem consultar com calma lá depois, e no final conclui que é possível sim a renúncia ao valor da causa. Isso consta no julgado lá do TRF 4. E aí
Percebam que o recurso especial no STJ, agora lendo a ementa do RESP no STJ, processual civil, recurso especial, controvérsia repetitiva, IRDR julgado pelo TRF4, negativa de prestação jurisdicional não configurada, juizado especial federal, artigo 3º da Lei 10.059/2001, competência absoluta, nós vimos que está lá no parágrafo 3º, né? Valor da causa. Olha lá, possibilidade de o demandante renunciar ao montante excedente a 60 salários mínimos, renúncia expressa, recurso da União foi desprovido porque eles mantiveram então o entendimento do IRDR julgado lá no TRF4. E aí o julgado traz aqui algumas referências doutrinárias, como de Vera Lúcia Feio Pouciano. Os juizados especiais estão previstos no artigo 98 da Constituição, como nós vimos, mas foi a emenda constitucional 22 de 98 que introduziu o parágrafo 1º no artigo 98 e determinou a criação dos juizados especiais federais, suprindo a omissão constante da Constituição Federal de 88, que referia a instalação desses juizados apenas na Justiça Estadual. Os juizados especiais federais foram criados pela Lei 10.259 de 2001, com início de vigência em 14 de 1 de 2002. A Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial no âmbito da Justiça Estadual, porém essa lei se aplica também aos juizados especiais federais, naquilo que a Lei 10.259 de 2001 não disputa de modo contrário. A competência dos juizados especiais federais é absoluta, em virtude do critério da menor complexidade prevista na Constituição Federal e definida pela lei, como as causas cuja pretensão econômica não supere 60 salários mínimos nas causas cíveis e previdenciárias. Por fim, essa doutrinadora ressalta que o objetivo da criação dos juizados especiais no âmbito civil foi simplificar o trâmite dos processos de menor expressão econômica, causas de até 60 salários mínimos, ampliar o acesso à justiça e permitir a atuação do judiciário em benefício das partes menos favorecidas nas causas contra a União, autarquias federais, fundações e empresas públicas federais no que tange aos juizados especiais federais, cíveis e previdenciários. O livro é Justiça Federal, Organização, Competência, Administração e Funcionamento, segunda edição, editora Juruá, de Curitiba. Uma outra referência doutrinária que nós temos quanto à utilização por analogia do CPC em relação à forma de atribuição do valor da causa, perceba aí, Fernando da Costa Tourinho Neto, Joel Dias Figueira Júnior. A relevância do tema e a necessidade da fixação adequada do valor da causa por parte do demandante ao propor a ação, fazendo-se mister, por conseguinte, a observância das regras definidas no artigo 292 do CPC, ou tendo como critério orientador o pedido e a causa de pedir, não se admitindo a estipulação aleatória sem a definição de qualquer desses critérios fundamentais que, em outros termos, representam, em síntese, muito simplificada, o benefício perseguido pela demanda. Uma outra referência doutrinária que foi colacionada sobre a aplicação do CPC de modo subsidiário, artigo 291 a 293, à definição do valor da causa nos juizados especiais federais, foi o livro do Zé Eduardo Carreira Alfim e Luciana Contígio Carreira Alvim Cabral. O critério de fixação do valor da causa deve ser necessariamente aquele especificado pelos artigos 291 a 293 do novo CPC, por ser o elemento que permite delimitar a competência dos juizados especiais federais e das varas federais comuns. O livro é a Lei dos Juizados Especiais Federais Cíveis, comentada também da editora Juruá. E aí, por fim, uma última referência doutrinária sobre a possibilidade de a parte renunciar, que é, ao fim e ao cabo, o objeto central aqui do julgado, uma obra do Gerson Luiz Rocha, Juizados Especiais Federais Cíveis, Competência e Execução por Quantia Certa, Juruá 2012. E aí prevê, sob outro prisma, entretanto, é forçoso reconhecer que, se a causa versa sobre direito disponível, sujeito, portanto, à autocomposição, que norteia os juizados especiais, a renúncia a esse direito, ou a parcela dele, a parte dele, é prerrogativa assegurada nas leis 9.099 de 95 e 10.259 de 2001, que não pode ser subtraída da parte que poderá abrir mão de parcela da sua pretensão para valer-se do procedimento mais célere dos juizados.
A renúncia, todavia, haverá de se dar de forma expressa, por escrito, ou reduzida a escrito, acaso formulada oralmente por ocasião do pedido inicial, ou em audiência pela parte, ou por quem tenha poderes expressos para fazê-lo. Nesse sentido, é que não teria sentido que, pretendendo o autor receber mais rapidamente o seu crédito, não pudesse renunciar ao excedente. No entanto, a renúncia só pode ocorrer de forma se for expressa, pois não se admite renúncia tácita no âmbito do juizado especial. O julgado, antes de concluirmos, ele vem a tratar, inclusive colidir com o entendimento do FONAGEF. Veja aí, isso é o acórdão dizendo para a gente, tá? Nesse contexto, não pode respeitosamente prevalecer entendimento contrário, tal como aquele cristalizado no enunciado 17, quer dizer, contrário à admissão da renúncia, né? Quer dizer, proibindo então a renúncia ao valor para que se possa demandar no Juizado Especial Federal. Tal como aquele cristalizado no enunciado 17, aprovado no 2º FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Federais, em 2005. Segundo esse enunciado 17, não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência nos juizados especiais federais. Então o enunciado prevê que não cabe renúncia. Não cabe renúncia das parcelas vincendas. E o julgado é no sentido diametralmente oposto, no sentido de que é possível sim a renúncia. E aí conclui, em suma, inexistem amarras legais que impeçam o demandante de, assim lhe convindo, reivindicar pretensão financeira a menor, que lhe possibilite enquadrar-se na alçada estabelecida no artigo 3º caput da Lei 10.259 de 2001, a Lei do GF. E aí, o que nos interessa, da proposta de tese repetitiva, é a tese vinculatória. Em vista do que até aqui se expôs, propõe-se, com fins vinculantes e em harmonia com o quanto já afirmado no IRDR decidido pela Corte de Origem, foi o TRF4, né? A seguinte redação de tese repetitiva. Ao autor que deseje litigar no âmbito de juizado especial federal cível, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda 60 salários mínimos previsto no artigo 3º caput da Lei 10.259 de 2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Então, senhores, esse julgado relevante que eu queria tratar com os senhores hoje, em breve vem mais aí, convidar os senhores para que integrem a comunidade de membros do canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.